Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vamos mapear tudo que a gente pode esperar para essa semana que está começando, levando em consideração que o Bitcoin está começando a semana em baixa depois de um rompimento importantíssimo. Além disso, temos uma agenda macroeconômica que pode ter um impacto significativo no mercado cripto. E você precisa estar ciente de todos esses detalhes para não ser pego de surpresa. Antes de a gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então olha só, sem muita enrolação aqui, galera, sabe que eu gosto de ir direto ao ponto nas minhas análises. Observem o seguinte, ó, Bitcoin ontem perdeu a média de 200 períodos, fechando o dia abaixo desse indicador importantíssimo. Agora o Bitcoin está abaixo de todas as médias que eu julgo ser importante. Vermelha, média de 200, a amarela, média de 9, a verde, média de 21 e a branca, média de 100. O preço veio direto para esse ponto de liquidação dos 82 mil dólares e agora trabalha por aqui, querendo iniciar um respiro para voltar acima da média de 200 períodos, tá? Então já enfatizo o seguinte, enquanto o Bitcoin não fazer um fechamento diário acima da média de 200, qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas. E é importante você ficar ligado nisso. Primeiro, vamos olhar o gráfico semanal, galera. Olha só, gráfico semanal, o Bitcoin fez o fechamento, né? Com uma queda na semana de 14%. Diferente da semana passada, retrasada no caso agora, ele fechou com um candlestick. Ó, semana passada o Bitcoin chegou a cair entre a abertura e a mínima 18%, mas ele recuperou e fechou a semana com uma queda de 2%. Agora essa semana não. Essa semana ele fechou confirmando a queda de 14%, né, perdendo ali médias rápidas de 9, 21 períodos, perdendo as médias que eu já mostrei para vocês no gráfico diário. E quando a gente olha para um contexto de retração de Fibonacci, que seria desse fundo para esse topo, observe que o Bitcoin está fazendo aqui uma retração de 382 e pessoal, ele ainda pode buscar essa região perto dos 76 mil dólares, que é 0,5, posteriormente até 0,68, que seria ali perto dos 69, 70 mil dólares, esse nível que eu vou deixar destacado com a linha branca no gráfico. Então nós temos aqui, ó, mais dois níveis de suportes que o Bitcoin pode estar buscando, continuando essa retração de Fibonacci no contexto semanal, enquanto ele não voltar acima lá daquele aglomerado de médias no diário, e também esse ponto que eu vou deixar destacado aqui no gráfico semanal, que é a média de 21 períodos. Então notem que o Bitcoin tem muitas resistências aqui agora. Primeiro, a média de 200, que também casa com a média de 9. Depois, a média de 21 períodos, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Posteriormente, 91.850 dólares, que é a média de 100 períodos. Muito mais resistência do que suporte. E é isso que você precisa ficar ligado, porque para o preço dar uma escorregada aqui, pode ser um contexto muito rápido. Antes de a gente continuar, não esqueçam de deixar aquele like. Quero te comunicar que eu estou com 2 vagas em aberto para a minha mentoria individual. E caso você queira entender como a minha mentoria funciona, tendo uma sessão gratuita de mentoria comigo, basta você se inscrever no formulário aqui abaixo, que você vai preencher o formulário ali, eu vou te chamar para uma reunião no Meeting, sem nenhum tipo de compromisso, vou te entregar um diagnóstico da sua carteira e do seu conhecimento que você precisa buscar para atingir os seus objetivos. Eu aproveito esse momento também para explicar como a minha mentoria individual poderia fazer sentido para você ou não, porque às vezes pode ser que não seja o momento devido ao seu nível de conhecimento e o seu posicionamento de mercado, tá certo? Então, caso você fique interessado, independente disso, super recomendo que você se inscreva no formulário para fazer a sessão gratuita, né? Porque eu entrego diversos insights ali de forma gratuita. Então, gente, continuando, o que acontece? Essa é uma semana que promete volatilidade devido ao cenário macroeconômico, tá? Vou abrir aqui para vocês o calendário da Investing para vocês entenderem. Ó, terça-feira, amanhã, às 11 horas da manhã, vai sair o JOLTS, oferta de emprego dos Estados Unidos. Caso que venha com algum contexto extremo, esperem por volatilidade. Mas o dado mais importante da semana é o IPC, a inflação, que vai ser divulgado na quarta-feira, dia 12, às 9h30. Importantíssimo acompanhar isso daqui. Aí depois tem o núcleo, a inflação, o núcleo, né, ao produtor e pedidos iniciais na quinta-feira, vai ser menos relevante. E aí na sexta-feira nós temos a expectativa de inflação da Universidade de Michigan. Então, os dados mais relevantes da semana, primeiro, o mais relevante é a inflação. Mas a terça-feira promete volatilidade também. Então fiquem muito atentos na terça, às 11 horas da manhã, com o JOLTS. E na quarta-feira, dia 12, às 9h30, com o IPC. E aí eu vou trazer o meu panorama sobre esses dados para vocês lá no meu grupo do Telegram ou do WhatsApp, Panorama Bruno Cripto, no qual os links vão estar aqui. Acesso gratuito aí ao grupo para você receber as minhas atualizações macroeconômicas. E aí o que acontece?
Até lá, gente, o mercado ele deve ficar numa certa indecisão até a divulgação da inflação. Então o Bitcoin caiu ontem, hoje ó, pode vir aqui, fazer um respiro nessa região, depois na terça-feira volta aqui de novo, aí na quarta-feira ele fica por aqui até tomar uma decisão. E o que eu espero? Gente, se a inflação vier abaixo da expectativa, dando um sinal de desaceleração, nós vamos ver o Bitcoin voltando acima da média de 200 e agredindo essas resistências aqui. Mas se a inflação vier em linha com a expectativa, talvez levemente acima, coisa num sentido que não mostra nenhuma melhora, aí isso pode ser o catalisador para o Bitcoin vir buscar pelo menos esses 76 mil dólares, tá? Então vamos ficar muito ligado nisso, porque a inflação vai ditar a direção da semana, na minha visão, tá? Então fiquem muito ligados. Gente, se vocês reduziram a exposição, fizeram, né? Porque o que eu vinha compartilhando com vocês era o seguinte, olha, pessoal, nós podemos entrar em um momento de correções mais acentuadas. Então eu sugeri o quê? Utilize algum gatilho para reduzir a sua exposição, e aí até compartilhei aí diversas vezes um fechamento diário abaixo da média de 200, né, que é estratégico. E aí, caso você tenha feito isso, siga agora o posicionamento, né, quando o Bitcoin estiver batendo essas duas regiões aqui, você aproveita, faça a compra fracionada não só no BTC, mas também nas altcoins. E se ele voltar acima da média de 200, você volta para a posição, tá? Então é uma semana, na minha visão, que para você ter um bom acompanhamento de mercado, né, extrair o máximo desse momento, você vai precisar ficar em cima. Porque o preço pode fechar aqui de novo acima e já voltar lá para cima de uma vez, caso a inflação venha com contexto positivo. Se ela vier com contexto negativo, se o Bitcoin fechar em cima e depois fechar abaixo, ela pode despencar. A gente precisa ver uma confirmação da inflação para ver mais tendência, né? Mas, gente, olha esse gráfico semanal, vamos ser francos, né? Se a gente olhar para o gráfico semanal, o Bitcoin ele é como se ele tivesse aqui, ó, pendurado, né? Tá praticamente pendurado nessa região. Ele tá fazendo um respirozinho aqui, ó. E para ele continuar caindo é 2 pulos. Então, gerencie o seu risco, tá? Não saiam operando aí de qualquer jeito, porque pode vir um contexto de quedas mais acentuadas. Quando a gente olha para o fluxo de mercado, capitalização de mercado, ó, veio buscar esse suporte. Ela ainda tem suporte até 2 trilhões e 22, que ela pode buscar. E que seria uma grande queda no mercado, e a dominância do Bitcoin segue no mesmo patamar. Então isso aqui é um fator positivo, né? Porque se a dominância do Bitcoin tivesse subindo com o Bitcoin caindo, as altcoins estariam despencando feio, né? E as altcoins estão caindo na mesma proporção, algumas delas, que o BTC, já que o fluxo de mercado aí da dominância está favorável, né? Então se a gente olhar, por exemplo, para um Ethereum, claro, a Ethereum caiu, mas caiu acompanhando o BTC, e esses são os principais suportes aqui que eu vejo em Ethereum. Aproveitando aqui para falar sobre a Solana. A Solana também caiu, mas ainda mantém o ponto gatilho aqui que eu havia deixado destacado para vocês nas últimas análises. Então quer dizer, o cenário para as altcoins não está tão ruim por enquanto, mas pode ficar se o Bitcoin continuar esse processo de correção. O que eu vejo aqui para hoje, né? Ó, o preço no gráfico intradiário, ele buscou esse fundo aqui, tentou formar um fundo duplo, ele fez um candle aqui de força, né? Ele está tentando reverter, vai tentar, né? Romper essa linha de tendência de baixo aqui, ó. Romper essa linha de tendência de baixo, que é mais ou menos a região da resistência, aí o Bitcoin pode ganhar um pouco de força lá em cima. Sinceramente, não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acredito que o Bitcoin já vai dar mais uma puxada para baixo, ele está só fazendo um respiro, para dar mais uma puxada aqui nesses 76 mil dólares. Mas a gente pode mapear isso melhor olhando para esse cara aqui, mapa de calor de liquidações. Vamos olhar aqui, ó, dar uma atualizada, passar primeiro para o gráfico de 12 horas, e aí, ó, liquidação para acontecer ainda nos 82, 580, vamos marcar aqui, 82, 580, 82, 500, eu vou marcar aqui, ó, 82, mais ou menos, aqui nessa região, colocar com a linha roxa, deixa eu colocar no gráfico interdiário, porque daí eu vou conseguir marcar melhor os níveis, ó, 82, 540 aproximadamente, acima ainda tem um ponto lá também, 84, 200, mas eu vou deixar para marcar esse ponto no gráfico de um dia, que eu acho que vai trazer uma visualização mais clara, ó. Então um ponto abaixo vai ser liquidado e um ponto ali em cima 84.300, 84 e 300 nessa faixa. Depois 85.288, 85.288, bem na região ali, né, da média de 200 tem um ponto a ser liquidado. Ó, então o volume mais considerável no dia ainda é na região da resistência da média de 200, o que reforça que a gente pode ter um respiro até lá. Esse nível 85.300, né? Acho que eu já marquei. É o ponto ali da média. Realmente, muito volume até a região da média de 200 períodos, hein, galera? Então, um respirinho até lá pode acontecer. Se você não desmontou a sua posição, vai ser um respiro interessante para você pensar em desmontar. 87 mil dólares, um volume considerável também. Ó, 87 mil dólares.
É isso aí. 87, vamos ver no gráfico de uma semana. 87 também. Então, gente, ó, primeiro, no gráfico de uma semana só tem volume considerável nos 87, né? Então, o que eu vejo olhando o mapa de calor aqui de liquidações? Primeiro, a gente tem uma liquidação para acontecer aqui embaixo. Aí o Bitcoin pode consolidar aqui, vir buscar essa região, certo? Dependendo no contexto que ele vai buscar essa região, se ele tentar esse rompimento, ele pode dar uma escapada até os 87. Porque aqui também tem outra linha de tendência de baixa, que seria ó, nessa amplitude aqui, ó, certo? Temos uma outra linha de tendência de baixa. E aí, só depois disso que ele pode descer, fazer essa queda mais acentuada. Então, o que a gente tem que se preparar? Especialmente você que já... Opa, tirei a linha dos 87 aqui. Especialmente você que já reduziu a exposição. Porque, ó, os 87 é acima da média de 200. Então, pode ser que ele venha aqui, ó, feche o dia acima da média de 200, e aí depois, no outro dia, volta e fecha abaixo. É por isso que você tem que monitorar de perto, porque ele pode vir bater aqui e depois continuar descendo, né? Mas o Bitcoin tem bastante resistência, então vamos ficar de olho se ele vai conseguir romper 85.400 dólares. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana, e com essa movimentação do Bitcoin, não é uma semana estratégica para operar rompimentos, entrar em rompimentos, tá? Sem euforia, vamos optar por compras em contextos de correções perto dos níveis de suportes aqui, tá certo? Então o Bitcoin pode fazer um respirozinho ainda hoje, mas enquanto não romper 85.500 dólares, 88.500, esquece, qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas e você precisa gerenciar o seu risco. No meu próximo vídeo, vou mapear as altcoins que você comentar nesse vídeo aqui, tá certo? Então, gente, vamos que vamos. Muito obrigado, uma excelente semana a todos, valeu e até a próxima.